é que nós, além de termos essas coisas todas que vão haver no céu, nós vamos poder estar com quem? Com Jesus. Nós vamos poder brincar com Jesus, abraçar Jesus e vamos poder ter muitos momentos com Jesus. Isso vocês sabem que quando Deus criou Adão e Eva, Adão e Eva tinham o privilégio de estar com Jesus. Vamos imaginar que esta luz aqui é Jesus. E Adão e Eva podiam conviver com Jesus. Mas aconteceu uma coisa muito triste. O que é que aconteceu? Diz, Mariana. Não, no Jardim do Éden. Adão e Eva pecaram. Adão e Eva pecaram e então não puderam mais estar com quem? Com Jesus no paraíso. Então o que é que aconteceu? Adão e Eva tiveram que afastar-se de Jesus. O pecado provoca isto. O pecado faz com que nós nos afastemos de Jesus. Então vamos imaginar que aqui estão as pessoas. O que é o pecado? Alguém já vos explicou o que é o pecado? Por exemplo, um pecado pode ser mentir. Mentir é um pecado. Mais. Por exemplo, roubar. Roubar é um pecado, não é? Mais. Diz-me. Magoar as outras pessoas com as nossas atitudes, com as nossas palavras, é também um pecado. E mais. Não fazer o que Jesus quer. Matar é um pecado. E outro pecado? Desonrar o papá e a mamã. Não obedecer ao papá e à mamãe é outro pecado. Então como é que nós ficamos quando nós pecamos? Sujos, cheios de lixo. Então aqui estas pessoas vão ficando com manchas. Estão a ver? Estão cheios de manchas. Quando nós pecamos, nós ficamos assim, com manchas. Ficamos sujos, cheios de lixo. Mas Deus providenciou uma forma de nós voltarmos a aproximarmos dele. Vocês sabem qual foi essa forma? Não. Ninguém consegue descobrir. Então eu vou dar-vos uma pista. Vamos olhar aqui para os legos e vamos tentar descobrir o que é que está a surgir aqui. O que é que está a surgir aqui? Diz-me. Uma ponte. Muito bem. E a ponte tem que forma? Que forma é que tem esta ponte, Mariana? A forma de uma cruz. Então, esta cruz faz a ponte entre nós e Jesus. Jesus teve que morrer na cruz para nós podermos ir para onde? Então, Jesus assume os nossos pecados. O que é que significa assumir os nossos pecados? Estes pecados que estão aqui nas pessoas, estes pecados passam a ser de Jesus. Nós deixamos de ter estes pecados, Jesus assume estes pecados e nós podemos passar a ponte para ficarmos com quem? Então, para nós podermos ir para o céu com Jesus, quem quer ir para o céu com Jesus? Quem quer abraçar Jesus? Eu também quero muito abraçar Jesus. Então, para nós podermos abraçar Jesus, nós temos que tirar estes pecados do nosso coração e deixar que Jesus os assuma, que Jesus fique com estes pecados. Vocês conhecem aquela canção? Cristo é a estrada que te leva ao... Onde? Ao céu. Cristo é a ponte do amor. Cristo é a ponte. E nós temos que passar esta ponte, deixar os pecados que nós temos no nosso coração, para um dia podermos estar onde? No céu com Jesus. Está bem? Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, nós queremos agradecer-te porque tu morreste na cruz por nós, porque tu és esta ponte, és a estrada que nos leva ao céu. Por favor, vem limpar o nosso coração, vem tirar do nosso coração os pecados para que nós possamos um dia estar no céu contigo e poder abraçar-te.
ajuda-nos a sermos amigos uns dos outros, ajuda-nos a tirar todo o lixo que ainda possa existir dentro de nós. Dá-nos um bom sábado, em nome de Jesus. Bom sábado. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, oh sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar, e então lá no céu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus.
Vamos abrir as nossas Bíblias em São João 14, 1 a 3. São João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aproveito para mais uma vez desejar um bom sábado a todos, aqueles que nos acompanham pela transmissão de internet, que possam sentir-se também bem conosco, sentirem-se felizes na companhia de Deus e sob a agradável companhia do seu Santo Espírito. Neste sábado, é o primeiro sábado que passo de manhã com os irmãos da Igreja do Funchal. Tenho uma responsabilidade que me foi entregue há algumas semanas atrás, de trazer saudações muito carinhosas da parte de alguns dos nossos irmãos que estão do outro lado do mundo. Na igreja em Sydney, a igreja luso-brasileira, muitos dos nossos irmãos que ali estão, que são oriundos da Ilha da Madeira e que sentem saudades de estar com os seus irmãos, os seus familiares, tanto espirituais quanto sanguíneos. Trago, portanto, um grande abraço, muitas saudades, muito carinho e, acima de tudo, ali foi possível perceber que não importa em que parte do mundo nós estejamos, como filhos de Deus, nós sempre estamos em família. Não importa qual o fuso horário em que nós nos encontremos, sempre estamos debaixo da atenção e do cuidado do nosso Deus, porque Ele não dorme, porque o Senhor, o guarda de Israel, está atento a todos os seus filhos na globalidade do planeta. É bom podermos ter esta sensação e termos, acima de tudo, esta certeza. Antes de nós começarmos a meditação desta manhã, gostaria de referir às crianças que estão envolvidas neste desafio que cada sábado lhes é posto para que estejam atentas à meditação do sermão de sábado. A palavra de hoje é pessoa. Ok? Vamos prestar atenção à palavra pessoa. Naturalmente que vamos estar atentos a toda a meditação, mas em particular a esta palavra, a esta expressão que ao longo da meditação algumas vezes será apresentada. Por altura da comemoração do aniversário, do 150º aniversário do movimento adventista, o pastor Ted Wilson, presidente da Conferência Geral, disse o seguinte: não é mais tempo de celebrarmos aniversários. O que o pastor Ted Wilson estava a dizer é que, a esta altura, nós já deveríamos estar no céu. E comemorar mais um aniversário da história do movimento é, na realidade, um lamento e um reconhecimento de que temos, de alguma forma, fracassado no cumprimento da missão. Porque Jesus, certamente, gostaria de já ter retornado a este mundo. Por isso, cada aniversário que comemoramos, não necessariamente o nosso aniversário de vida, mas o aniversário do nosso movimento, o aniversário da nossa igreja, da nossa congregação, é por si só um lamento que poderíamos estar a fazer a nós mesmos, porque esse aniversário já poderia estar a ser comemorado no céu e não ainda aqui na terra, nas condições em que nós nos encontramos. O título da meditação desta manhã não é exatamente aquele que está na revista, mas é uma somatória de alguns conceitos presentes em várias meditações. E o título que poderia dar: O Reino de Deus não demora. Martin Luther King, um outro
famoso pregador da nossa história recente, disse certa vez: eu tenho um sonho. I have a dream, disse ele num famoso discurso que fez, quando cerca de 1 milhão de homens negros se tinham dirigido até a cidade de Washington para reclamar o direito à igualdade diante da lei da nação dos Estados Unidos da América. Mas Martin Luther King, como pastor batista que era, como um líder religioso que ele foi durante os anos da sua vida, ele tinha a noção muito clara de que, mais do que ter um sonho, é importante nós vermos este mesmo sonho. E frequentemente o pastor Martin Luther King dizia que ele tinha subido a montanha, ele tinha estado num lugar onde ele podia ver aquilo que Deus tinha preparado para os seus filhos. E, meus queridos amigos, só podem desejar viver no reino eterno aqueles que subiram a montanha, que como Moisés subiram até o alto da sua fé espiritual, galgaram as escarpas da espiritualidade e dos desafios deste mundo para poderem vislumbrar aquilo que Deus tem para o ser humano. Eu não sei se nós neste momento sentimos que viver neste mundo já não é talvez tão agradável como poderia ter sido há algum tempo atrás. Talvez alguns de nós neste momento tenhamos muito menos motivos para vivermos com alegria neste planeta do que alguma vez tivemos no passado. Hoje, meus queridos, daqui por mais ou menos 1h45, eu estarei junto a uma família enlutada para levar-lhes da parte do Senhor uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança. A família da nossa irmã, da nossa companheira de jornada durante alguns anos, a nossa irmã Clara, que neste momento, ou que hoje estará sendo colocada no seu lugar de repouso, onde deverá aguardar até o dia da ressurreição, quando Jesus voltar. Meus queridos amigos, este mundo é um mundo que nos oferece alguns momentos de alegria, mas que cobra muito caro cada um dos momentos de prazer, muitas vezes regado por sofrimento, por dificuldades. Será que a promessa que Jesus fez de que não retardaria a sua vinda efetivamente está a cumprir-se? Gostaria de convidá-los a abrirem a sua Bíblia na epístola do apóstolo São Pedro, na segunda epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso 9. Segunda epístola do apóstolo São Pedro, a partir do verso 9, encontramos ali, inspirado por Deus, este homem que foi chamado de pescador a pregador, de um simples operário da indústria pesqueira a um dos mais importantes líderes do cristianismo, dizer com fé inabalável, as palavras que ele escreveu, de forma que ficassem perpetuadas para toda a história. Segunda São Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9, diz o seguinte: o Senhor, diz o inspirado apóstolo, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Na verdade, aquilo que o apóstolo Pedro está a dizer é que Jesus ainda não veio. Não é porque Ele não tenha o desejo de retornar a este mundo. Não é porque Jesus não esteja com saudades de estar conosco. Não é porque Jesus não tenha o desejo de comer aquele pão e tomar aquele sumo de uva, que a Bíblia nos diz que só será novamente tomado por Jesus quando Ele estiver conosco. Não é que Jesus não tenha esse desejo, mas é porque em sua longanimidade Ele espera, Ele quer, Ele almeja que aqueles que ainda podem se arrepender o façam. O verso seguinte continua dizendo então a respeito do que acontecerá antes da vinda de Jesus, ou por altura da vinda de Jesus. Verso 10.
Mas o dia do Senhor virá como um ladrão que vem de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Meus queridos amigos, o mundo em que nós vivemos está condenado. As coisas que nós conhecemos estão destinadas à destruição. O verso 11 diz: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade? A pergunta muito clara que o apóstolo Pedro nos deixa é: que tipo de pessoa, meu querido amigo, lhe convém ser? Quando nós pensamos que as coisas que existem dentro de pouco tempo não existirão mais. Quando nós pensamos que os valores que hoje pautam a sociedade e o mundo no qual vivemos, dentro de algum tempo, não terão mais importância. Quando as coisas que nós hoje achamos que são importantes, daqui por algum tempo, deixarão de o ser. Porque haverá uma completa inversão da ordem das coisas. Quando tudo isto que hoje existe, naquilo que nós confiamos, deixar de o ser, que tipo de pessoas nos convém ser? Esta é a grande pergunta que Jesus nos faz através das palavras do apóstolo São Pedro. Mas ele continua dizendo no verso 12: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sabem, o apóstolo Pedro conhecia muito bem o sabor da injustiça. O apóstolo Pedro sabia muito bem o que era viver num tempo em que os impostos eram pesados demais, em que as arbitrariedades de um império que dominava de forma despótica sobre o mundo fazia com que os povos perdessem a sua identidade, perdessem a sua personalidade, sentissem-se permanentemente aviltados no seu direito de viver. O apóstolo Pedro sabia muito bem, porque ele várias vezes foi espancado, várias vezes foi preso, várias vezes sofreu injustamente por causa do Evangelho. Mas também é verdade, meus queridos amigos, que ele era capaz de com fé dizer: eu espero novos céus, eu espero nova terra, nos quais a justiça habita. Isto faz-nos lembrar aquilo que encontramos em São Mateus no capítulo 5, no verso 6. Aquela famosa bem-aventurança na qual Jesus convoca os seus ouvintes a terem uma atitude de disponibilidade diante da vontade de Deus, quando em São Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome, que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E é interessante que aquilo que Deus aqui nos diz é que aqueles que têm fome e sede de justiça efetivamente serão fartos. Esta justiça não é simplesmente o colocar o direito no seu lugar, mas tem a ver mais do que isto, tem a ver com o fato de que nós, na nossa própria vida, possamos também ter a justiça de Cristo. E esta, efetivamente, é a maior justiça que deve existir na vida de um cristão. Voltando novamente à segunda epístola do apóstolo São Pedro, continuando agora já no verso 14. 2 São Pedro, capítulo 13, verso 14. O apóstolo Pedro diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que delas sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Quando o apóstolo Pedro nos diz que nós devemos ser achados imaculados, o que ele está a dizer à igreja? O que ele estava a dizer àquela igreja a quem ele estava a escrever? O que ele está a dizer a esta igreja que vive em pleno século XXI? É que nós devemos efetivamente ser imaculados. A nossa vida deve ser pautada por uma pureza espiritual. E esta pureza caracteriza-se da seguinte forma. Em Romanos capítulo 12, verso 21, encontramos ali uma orientação muito clara que nos é dada.
Romanos capítulo 12, o verso 21. Vejam o que diz ali. O apóstolo Paulo está a convocar os cristãos a uma atitude de pureza que vai para além do próprio ambiente em que nós possamos viver. Romanos 12, 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Meus queridos, a verdadeira pureza é aquela na qual nós podemos viver num ambiente pervertido, mas não deixamos que a imoralidade ao nosso lado nos faça abdicar dos valores que Deus colocou dentro de nós. Ainda que aconteça algo de mal ao nosso redor, não nos deixarmos que seja a maldade prevalecente ao nosso redor a influenciar-nos negativamente. A Bíblia diz que nós devemos deixar que o mal seja vencido com o bem. A flor de lótus existe em várias tonalidades, mas independentemente da tonalidade da flor, todas as espécies ou todas as variedades desta flor têm uma característica em comum, ou várias características em comum. Todas elas nascem e se desenvolvem em pântanos. Como sabem, os pântanos são lugares sujos, normalmente até mal cheirosos, porque ali, debaixo da água, num ambiente úmido, existe sempre material em deterioração. Quando um animalzinho passa a correr e chapinha lama sobre a flor, ela por alguns instantes fica suja por aquela lama nauseabunda que existe ao seu redor, mas poucos instantes depois ela está novamente impecavelmente limpa, por uma coisa muito simples. A flor de lótus tem uma película de celulose natural que a envolve e que faz com que qualquer lixo, qualquer sujidade escorregue, fazendo com que ela permaneça impecavelmente limpa sempre. Assim deve ser a vida do cristão. Não nos deixarmos vencer pelo mal. Não deixarmos que o ambiente que nos rodeia nos leve a desistirmos de fazer aquilo que é a vontade de Deus. O apóstolo Pedro ainda diz que nós devemos, além de permanecer imaculados, nós devemos também, diz-nos a palavra, além de permanecermos imaculados, devemos permanecer irrepreensíveis. O que quer dizer que a nossa conduta deve ser de tal forma leal e correta à vontade de Deus, que se manifesta em nossa vida cristã permanentemente as virtudes do Espírito Santo. E quando falamos em virtudes do Espírito Santo, logo nos lembramos do fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Vamos dar uma olhada neste texto. Gálatas, capítulo 5, o verso 22. O apóstolo Paulo escreve aos habitantes da Ásia Menor, da região da Galácia. No capítulo 5, no verso 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Este fruto é composto de uma série de elementos. Notem que é um único fruto, mas que tem várias partes, várias características, várias virtudes. Assim como, por exemplo, existem frutos que são compostos de vários bagos ou de vários gomos, o fruto do Espírito também é composto de várias partes. E diz, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Meus queridos, que tipo de pessoa nos convém ser? Que tipo de pessoa convém a si e a mim sermos, quando sabemos que este mundo não vai durar mais muito tempo? Que tipo de pessoa nos convém ser quando sabemos que este planeta, na ordem em que existe, dentro de pouco tempo, deixará de existir? Que tipo de pessoa nos convém ser se pretendemos viver no reino de Deus? A Bíblia ainda nos diz, nas palavras do apóstolo São Pedro, e voltando novamente a São Pedro, no capítulo 3 da sua segunda epístola, dizendo ele que sejais imaculados, irrepreensíveis e em paz. Ora, a paz
é resultante da harmonia entre os crentes. E esta, sem dúvida, é a maior evidência da presença de Cristo e da eficácia do cristianismo entre os filhos de Deus. Jesus disse, como encontramos no Evangelho de São João, Evangelho de São João, capítulo 13, a partir dos versos 34 e o verso 35. São João, capítulo 13, o verso 34 e 35, palavras do próprio Jesus, que pouco antes de partir, ele estimula os seus discípulos a uma atitude de entrega, a uma atitude de disponibilidade para viverem de acordo com o exemplo que ele deixou. São João, capítulo 13, verso 34. Se você não tem este texto sublinhado na sua Bíblia, por favor, sublinhe-o e guarde-o no seu coração. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, e que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não existe pregação mais eficiente do Evangelho do que a existência de paz e de harmonia no seio daqueles que se dizem cristãos. Depois, voltando novamente à segunda epístola do apóstolo São Pedro, no verso 15, Jesus diz: e tende, vocês, pessoas que se estão a preparar para viver no reino de Deus que não demora, vocês tenham por salvação a longanimidade do Senhor. O que é a longanimidade do Senhor? A palavra longanimidade é um sinônimo também de misericórdia. A misericórdia é a característica divina que meu querido irmão e amigo lhe dá a si o direito de poder sonhar com a eternidade. Não fosse a misericórdia de Deus, das duas uma, ou nós estaríamos neste momento abandonados à nossa própria sorte, ou como raça já teríamos sido extintos pela nossa própria malignidade. Se Deus nos abandonasse à nossa própria sorte, provavelmente este planeta seria apenas uma esfera vazia, destituída de vida inteligente, a orbitar ao redor do Sol. É pela grande misericórdia de Deus, meus queridos amigos, que nós podemos sonhar com a eternidade. Que nós podemos enfrentar a doença, que nós podemos enfrentar inclusive a morte, com a esperança de que podemos viver para sempre. Foi pela misericórdia de Jesus, pela misericórdia de Deus, que Cristo veio a este mundo morrer por nós. Como dizia há pouquinho Ana Tércia, foi a ponte construída por Cristo que nos dá a possibilidade de nós nos libertarmos das marcas negativas do nosso pecado para podermos sonhar com a possibilidade de vivermos para sempre, vivermos eternamente no céu e depois nesta terra renovada, nesta nova terra e nos novos céus que Deus quer construir e onde Deus quer que você e eu estejamos. Agora, meus queridos, enquanto nós não compreendermos esta coisa que se chama a graça e a misericórdia de Deus, as provações continuarão a parecer obstáculos intransponíveis. As ofensas continuarão a parecer situações imperdoáveis. E as fatalidades continuarão a parecer sendo perdas irreparáveis. Mas quando nós compreendemos a verdadeira misericórdia de Deus em nosso favor, que ela opera a nossa salvação, então nós podemos efetivamente viver a salvação e prepararmos-nos para a salvação no nosso Senhor. A grande pergunta que Pedro nos faz ainda hoje é: que tipo de pessoas nos convencer? Esta resposta, querido irmão, só você pode dar a Deus. Só eu a posso dar por mim mesmo a Deus. Que o Senhor ajude a dar a melhor resposta, a resposta mais inteligente e a resposta mais adequada. Que tipo de pessoa nos convencer? Amém.
vamos terminar o culto desta manhã em sua honra, cantando o hino que será fixado. Amém. Deixaram um grande legado ao erguerem com santos a dia a bandeira da cruz. Com coragem venceram os gigantes, superando os limites com fé, inspirados no exemplo maior que é Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. O meu compromisso é viver e falar de esperança. Mesmo se for preciso sofrer, eu não vou desistir. Vou lutar pela causa do Mestre, vou levar os perdidos à luz, pois o que me motiva é a volta de Cristo Jesus. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Vive a grande esperança, testemunhando de Cristo e da salvação. Vive a grande esperança, deixa Jesus habitar hoje o teu coração. Cristo é nossa esperança, Cristo é a grande esperança, deixa-lhe ser a esperança do teu coração. Vive esta esperança, Cristo, a grande esperança. Oremos então. Querido e bondoso Senhor, obrigado, bom Pai, porque Tu continuas com misericórdia, estendendo-nos a oportunidade da salvação, e porque na Tua grande longanimidade Tu ainda aguardas que aqueles que precisam fazer decisões na sua vida de Te aceitarem como o seu Salvador, de fazerem da sua vida uma experiência de entrega completa ao Senhor, que ainda o possam fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua grande misericórdia. E, Senhor, Te agradecemos, porque Tu ainda continuas a falar-nos ao coração, continuas a interpelar-nos através da intensidade da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque como cantamos, nós temos esta grande esperança, que em Cristo Jesus se haverá de concretizar, quando Ele retornar a este mundo para levar para o céu aqueles que o amaram, aqueles que estiveram dispostos a dar a sua vida pelo Evangelho. Nós Te agradecemos, bondoso Deus, por tudo aquilo que Tens feito por nós. E neste momento, Senhor, nós também oramos, pedindo em favor da família da nossa irmã Clara. Que Tu, Senhor, possas abençoar estas pessoas, estes
nossos irmãos que se encontram tristes pela partida da sua parente. Que Tu, Senhor, os possas confortar. Que sejas, acima de tudo, Senhor, aquele que lhes dê esperança e conforto ao seu coração. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaríamos só de recordar, eu estarei à saída para despedir de todos aqueles que não são membros da nossa igreja, pedindo àqueles que são membros batizados desta congregação que possam aguardar a comunicação que gostaríamos de fazer à igreja. Eu estarei à saída para despedir dos irmãos, aliás, dos nossos amigos e visitantes, e depois retornarei para uma breve comunicação à igreja.